A paz, irmãs sentinelas. Espero que todas estejam bem. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a história de Noemi. Noemi, uma mulher que muitas das vezes a gente se vê nela, se percebe nela. A dor de Noemi, a angústia de Noemi, a necessidade de tomar decisão, mas às vezes nem saber qual é a melhor decisão. O quanto nós nos vemos em Noemi. E isso também nos toca. Noemi, a história de Noemi, ela se encontra no livro de Ruth e ela conta sobre a família de Noemi, uma família israelita que tinha o esposo de Noemi chamava Elimeleque, e tinha dois filhos, o Mahlon e o Quilian. E essa família ela decide sair de Belém de Judá devido à fome que tem naquele local, por conta de uma necessidade, foi uma decisão que eles tomaram. E aí eles decidem ir para Moabe. E qual o propósito dessa mudança? Suprir as necessidades da família. E quantas das vezes a gente faz isso também, não é? Por conta do nosso instinto, das nossas necessidades, a gente vai e toma decisões que no momento foi a melhor que a gente pôde tomar. Lá em Moabe, o esposo de Noemi faleceu. E aí os filhos dela se casaram com duas moabitas, Ruth e Orfa. Passou um tempo, os filhos de Noemi também faleceram. E Noemi se viu de novo desamparada. Quando eu vejo essa frase de novo, eu fico imaginando como a gente se vê assim também, de novo. De novo acontece coisas que me machucam, de novo vem aflições, de novo vem problemas, não é? E às vezes a gente se vê sem possibilidades, como às vezes a gente não consegue enxergar possibilidades. E eu fico imaginando que Noemi, naquele momento, ela ficou muito angustiada e não via outra possibilidade, porque agora são três mulheres viúvas: Noemi, Ruth e Orfa. Três mulheres viúvas. Imagine o quanto que tem ali de vulnerabilidade por conta desse luto e pensando em um recorte social desse momento, imagina, mulher, viúva, estrangeira, sem filhos, sem pais, sem marido. Vocês conseguem imaginar a angústia de Noemi? Uma mulher que provavelmente se sentia responsável ali pelas suas noras, o quanto isso pode ter trazido medo e ter que tomar uma outra decisão, mesmo no momento ali de luto. E com isso Noemi soube que lá em Judá as colheitas voltaram a ser prósperas. E aí ela tomou uma outra decisão, resolveu voltar para a sua terra. E aí a gente vê que não é somente uma necessidade, aí tem um desejo, já tem uma intuição, mas ainda talvez não seja com intencionalidade, com um propósito. A Noemi queria resolver o problema. E aí as três decidiram, as duas noras e a Noemi decidiram voltar para Judá, para resolver o problema, que Noemi de repente estava ali naquela angústia. No caminho, Noemi ponderou. Eu fico imaginando os pensamentos, né? Os pensamentos que permearam sua mente. E ela até verbaliza: vocês não preferem voltar para vossas famílias? Não há hipótese de eu vir a ter filhos, nem de eu casar. Nesse momento, eu fico imaginando que Noemi se sente castigada. E quando ela fala que não há hipótese, a gente também muitas das vezes não vê hipótese, a gente não vê caminhos. Eu lembro agora de Sara também. Ela achou que não tinha hipótese também dela engravidar. E aí a gente busca resolver o problema. E Noemi estava muito angustiada. Ela se sente castigada. Ela até verbaliza: a minha amargura é maior que a vossa. E o quanto a gente às vezes se sente assim tão só que parece que o nosso problema é maior do que o de todo mundo, muitas das vezes. Quando os pensamentos e os sentimentos, as emoções se voltam somente para o problema.
E como isso acontece com a gente não enxerga caminhos. E aí, agora, a Noemi, que ela tem o nome de agradável, agora ela quer ser chamada de Mara, a amargurada. Ela estava se sentindo amargurada. E Noemi encontrou um sentido resolutivo para a situação, ao invés de um sentido redentivo. Qual que é esse sentido resolutivo? Resolver o problema. Eu vou voltar para minha terra, vocês ficam na terra de vocês com os pais de vocês. A gente precisa resolver. E, se possível, que seja rápido, porque quando a gente está numa angústia, no medo, que não sabe o que faz, a gente quer resolver o problema. Então, esse resolutivo é esse olhar que faz sentido, mas não tem sentido. E aí a gente pode pensar num sentido redentivo das coisas, que traduz um propósito, traduz uma vocação, uma origem, um destino, um sentido de eternidade. Mas Noemi, ela diz, vamos resolver logo, melhor com a melhor solução. E a melhor solução é a gente se separar. E aí a gente fica pensando que o problema não é para ser resolvido, ele é para ser enfrentado. E ele não pode comprometer a relação. E ali estava comprometendo a relação daquelas 3 mulheres, não é? E eu fico pensando que não existe uma solução lá atrás. Nós não podemos retroceder, nós precisamos avançar. Mas o quanto isso é muito complicado. Ruth e órfã, elas já haviam deixado a casa dos pais quando se casaram. Elas estabeleceram uma nova ordem, uma nova forma, né? Quando ela sai de casa. E voltar à vida antiga é muito comprometedor. A gente não consegue voltar a essa vida antiga. Órfã, ela aceitou a orientação de Noemi e com muita dor e choro se abraçaram. E ela retornou à casa paterna. E tá tudo bem também, porque às vezes é só o que a gente consegue fazer. E as nossas decisões que foram tomadas, a gente precisa abraçá-las, para que a gente possa compreender e refletir para novas decisões. Agora, Ruth não. Ruth diz que o problema ele pode até piorar, mas nós não vamos nos separar. Aí Noemi demonstra mais uma vez o quanto está em dor. Ela diz: vê, disse Noemi, a tua cunhada já se foi embora, faz o mesmo. E eu percebo quanta dor nessas palavras, quanta angústia e quanto medo ali que está velado, não é? Porque de alguma forma também continuar sozinha, imagina o quanto essa mulher iria sofrer em caminhar sozinha. Porque se em 3 é difícil, em 2 é mais difícil, imagine sozinha. Mas ela queria de repente poupar as noras e seguir. E a gente pode pensar que Ruth, ela poderia ser chamada de inflexível, de transgressora, mas a gente vê coragem, ousadia, a gente vê intencionalidade na decisão de Ruth em não abandonar Noemi. Ela decide continuar. E ela deixou sua terra natal, ela deixou sua família, ela deixou suas crenças e ela seguiu o seu propósito. Aí, quando essas 2 mulheres chegaram em Belém de Judá, a povoação interna comoveu-se. Mas é mesmo Noemi agradável? A gente pode perceber que Noemi era querida naquela cidade, mas em meio a toda aquela dor, talvez ela nem lembrasse disso, talvez ela não conseguisse perceber. E aí ela diz: parti cheia e volto vazia. Novamente a gente percebe o quanto a dor aparece, o quanto a dor está assim, a ferida está ali aberta na vida de Noemi, no coração de Noemi. Ela estava tão voltada para sua dor que ela não tinha tentado para Boaz, um homem bom, parente do seu falecido marido. Boaz, o resgatador, ele casou-se com Ruth, num casamento levirato,
fazendo com isso que Obed, o filho dos dois, fosse considerado filho de Malom. E aí, Noemi, ela reconhece que a bondade de Deus nunca é abalada. O neto de que ela cuidava, Obed, lhe trouxe esperança, assim como a bondade de Boaz e a força e a coragem de Ruth. Agora a gente precisa pensar. Ruth, se ela ouve aquela orientação que era resolutiva, que era para resolver o problema, e essa orientação que veio de Ruth, mas num momento também de dor, a libertação de todo mundo ia estar comprometida. Porque quem é o filho de Ruth? Obed é pai de Jessé, avô do rei Davi, ancestral de Jesus. Então, a gente vê o quanto é necessário a gente tomar decisões intencionais. A gente precisa de uma rede de cuidado, a gente precisa refletir sobre as nossas decisões, porque às vezes, em meio à dor, às vezes a gente precisa acolher a dor, a gente precisa perceber o que está acontecendo, e às vezes nem é o momento de tomar grandes decisões. E eu vejo aqui numa memória de uma fala de Noemi para Ruth, o quanto ela começa a demonstrar esperança, ressignificação. Parece que o renovo começa a desabrochar do coração de Noemi. Ela diz assim: Minha filha, não será tempo de encontrar um marido e ser feliz? E a gente vê que podemos ser felizes, apesar de todos os processos. Noemi já começava a perceber que havia caminhos, que havia possibilidades, e a alegria começou a tomar conta do coração dela. Eu vejo nessa história muita compaixão, muita bondade do Senhor, muita fidelidade, muito altruísmo, muita responsabilidade. Eu vejo amizade, eu vejo amor genuíno, eu vejo decisão. Eu vejo compromisso entre as mulheres. Eu vejo uma fé inabalável, mesmo que às vezes que é tão invisível, mas ela está lá. Eu vejo coragem, eu vejo persistência e eu vejo amor. E o que eu aprendo nessa história e com todas as coisas que já aconteceram na minha vida e que eu precisei ressignificar, que a gente não pode se concluir a partir das nossas experiências. Elas não são o todo da nossa vida. Então, irmãs, eu digo isso para vocês, não se conclua a partir das experiências que você teve na tua vida. Não se conclua, ela não diz do todo de quem você é e de tudo que o Senhor já preparou para a tua vida. E eu trago à memória uma palavra que está em Lucas 10:19, que é: nada te causará dano. Eu guardo essa palavra no meu coração, porque nada, nem a morte, nem a doença, nem a tristeza, nem a mágoa, nem as necessidades, nada nos causará dano. Nada. Porque nós temos o amor de Jesus, que cuida de nós em todos os sentidos, mesmo quando nós nem conseguimos perceber esse cuidado. Então, em nome de Jesus, que o Senhor esteja cuidando de cada uma, na sua dor, na sua angústia, no seu medo, na sua tristeza, no seu desamparo, na sua angústia, entendendo que nada nos causará danos e que nós podemos, umas com as outras, poder ter esse olhar de cuidado e amparo, como Ruth teve com Noemi. E assim eu agradeço pela grande oportunidade de estar aqui com vocês. Um beijo grande.